Boas-vindas a todos e particularmente ao meu querido irmão e amigo José Augusto e meu professor. José Augusto, consegues ouvir-me aí no espaço de onde estás? Consegues ouvir-nos, José Augusto? Consigo ouvir-vos e ainda não me consigo ver. Já me vê? Vejo-te em perfeitas condições. Pronto, ótimo. Já cá estou. Olha, é um prazer muito grande receber-te nesta sala virtual, que é uma sala de estar para estes amigos que nos veem em direto e provavelmente nos verão em diferido. Eu quero agradecer a todos pela presença e partilhar, isto é uma partilha pessoal, que é uma coisa pouco comum para quem nasceu com Saturno de casa 11 oposto à Lua. Não sei se relacionas com isto ou não, José Augusto, mas fazer uma partilha pessoal, que é, eu sinto-me nervoso como se isto fosse a minha primeira vez. Então agradeço a todos pela energia positiva que partilhamos e que enviamos uns aos outros e que seja uma experiência tão boa para todos como costumam ser as minhas contigo, José Augusto. Olha, eu também estou muito feliz, muito contente, sinceramente satisfeito e agradecido, para já por todas as pessoas que estão a participar nesta nossa conversa e a ti especialmente por me teres convidado, porque apesar de nós não termos muitas oportunidades de nos falarmos diariamente, sempre vamos falando e, portanto, muito obrigado por este convite de podermos partilhar a nossa conversa com tanta gente. Muito obrigado. Ora, tu para mim, ora essa, não há que agradecer. Eu fiz este convite por egoísmo, por prazer pessoal, porque para mim tu és um dos luminares na minha vida, quer como amigo, quer como professor. Já aprendi muito contigo e continuo a aprender. Inspiras muito. És uma referência de boa disposição, de fidelidade à luz, de fidelidade à verdade, de positividade. Tens uma energia que contagia toda a gente que te conhece. Tens uma sabedoria incrível e, acima de tudo, aplicada na prática. Durante muitos anos, invejei muito a tua forma de trabalhar com os teus clientes da astrologia. Isto é mais uma confissão pessoal. Isto parece o confessionário da outra. Então, olha, para não ficarmos agora aqui em elogios mútuos e avançarmos para a frente, porque isto depois torna-se aborrecido para as pessoas, também posso partilhar contigo que tu, claro que o que sabes não aprendeste comigo, mas também chegaste a ser meu aluno e eu costumo dizer por graça que, e todos nós temos as nossas referências como professores, como mestres, pessoas que nos inspiram, mas depois chegamos a uma altura que começamos a ter orgulho em dizer que as pessoas foram nossos alunos, porque é uma forma também de nos valorizarmos e portanto também é um orgulho, eu muitas vezes já digo com orgulho, ele foi meu aluno. E com todo o merecimento e todo o mérito. Olha, deixa-me perguntar-te uma primeira coisa. Vou fazer recurso à minha formação como jornalista e também à minha costela jornalística, porque a minha mãe foi jornalista desde que eu a conheci e até que se foi embora deste planeta há 5 anos. Queres contar-nos como é que foi que tu encontraste a astrologia ou como é que a astrologia te encontrou a ti? Olha, isso é uma história muito longa, mas eu vou tentar resumir. O meu primeiro contacto com a astrologia, no sentido de ouvir falar da astrologia, foi através do ensinamento do mestre Omram Mikhail Ivanov. Mas eu não considero isso verdadeiramente um contacto, porque, pronto, lia em alguns livros, algumas palestras dele, mas aquilo a mim ainda não me dizia nada. A primeira vez que eu realmente contactei com a astrologia foi em 87, em 1987, eu tinha 23 anos e tinha 12. Tinha uma decisão muito importante para tomar na minha vida e não sabia o que é que havia de fazer. E então uma amiga minha disse-me, porquê é que não vais ao Paulo Cardoso? E na altura ele era muito conhecido, aparecia na televisão e até eu sabia que ele era astrólogo. Eu disse, mas o astrólogo? E ela disse-me, sim, vais lá, tens uma conversa com ele e pode ser que ele te ajude. E a minha sorte foi que essa amiga não só era minha amiga, como era uma pessoa
que eu admirava imenso e que teve uma importância enorme. Aliás, foi ela que me apresentou o ensinamento do mestre, e era uma pessoa que tinha sido minha professora na escola secundária, e era uma pessoa porque eu tinha uma admiração intelectual enorme, porque eu naquela altura não acreditava em Deus, não acreditava em coisa nenhuma, e portanto para mim eu associava tudo o que fosse religião a algo que não era bom, que era, ou seja, fazia um pouco o que toda a gente faz, muita gente faz, que é deitar o bebê fora com a água da banheira. E então, o que é que eu lá fui e percebi logo... Recorda-nos, José, desculpa-me a interrupção, recorda-nos que idade terias? 23. 23. E pronto, e então fui lá, percebi logo que aquilo, mas lembro-me ainda como se fosse hoje, de que parei o carro à porta do senhor, do Paulo, e lembro-me de pensar para mim, ao que eu cheguei, ao Austral. Portanto, aquilo para mim era uma prova... Era o fim da linha, era o fim da linha. Era uma prova de fraqueza, porque eu estava convencido que nós é que podíamos resolver tudo em nós e na nossa cabeça sem termos ajuda de ninguém e de lado nenhum. Bom, então a verdade é que fui à conversa com ele, aquilo correu muito bem e eu percebi logo que aquilo funcionava, porque era impossível ele dizer-me aquelas coisas sem haver ali um conhecimento, uma validade. Depois, ajudou-me bastante, disse-me 2 ou 3 coisas importantes que me ajudaram muito. Depois, passado 6 ou 7 anos, eu depois vivi no estrangeiro, fiz todo um percurso, e depois a mesma amiga, curiosamente, eu estava a passar por uma separação afetiva e, portanto, estava assim também numa altura de mudança de vida, e a mesma amiga falou-me da Maria Flávia. Agora está aí uma tal que é muito boa, que é a Maria Flávia de Monsaraz. Então eu lá fui à consulta com a Flávia. A consulta correu muito mal, tivemos 3 horas a discutir, basicamente, mas eu percebi logo, primeiro, que aquilo era um nível muito mais profundo, mais espiritual do que a primeira experiência que eu tinha tido. Quando eu digo correr mal é no sentido de que eu não me agradava nada, estava a ouvir aquelas coisas que ela me estava a dizer e contrapunha e argumentava, enfim. Pronto. Mas a partir Portanto, desculpa-me interromper-te um segundo, isto foi 7 anos depois do teu primeiro contacto, é isto? 5 anos depois, 5 anos depois. 5. Portanto, estarias com uns 28, 29 anos, por aí. Exato, foi no retorno de Saturno. Então, fui à primeira consulta com ela em novembro de 92 e depois lembro-me de, ao fim das 3 horas, isto é uma coisa que está muito viva e marcada em mim, uma imagem que, portanto, ao fim daquela discussão enorme, em que ela me disse coisas horríveis e eu não me fiquei. Tu conhecias a Flávia e eu também, portanto, mas realmente foi uma pessoa... E a ti? Sim. Sim, e a Maria Flávia e a ti? Que posso dizer que mudou a minha vida e entretanto, lembro-me dela ao fim de 3 horas, olhar para o relógio e dizer-me assim, olha, vamos acabar a nossa conversa, ficamos por aqui hoje, eu tenho um compromisso que tenho mesmo que sair, isto ao fim de 3 horas, mas se você quiser pode vir falar comigo, vamos jantar, temos uma conversa, terei todo o prazer em ter esta discussão consigo, são assuntos sobre os quais eu me debrucei a vida inteira, como que a dizer-me, mete lá no teu lugar, que eu já ando cá há muito tempo, mas eu se fosse assim, ligava a ficha de vez, começava a estudar astrologia, porque você está-se a atrasar. Assim. E aquilo deixou-te... Ele ficou lá, a trabalhar na minha cabeça, mas como sabes, eu sou muito teimoso, sou muito nhurro, e então, ainda andei 1 ano, ainda me fui inscrever no liceu para estudar à noite, ou seja, resumindo e concluindo, então ao fim do ano comecei a estudar com a Flávia. E aí deu-se uma coisa mágica que eu não sei explicar. Portanto, o meu contacto com a astrologia era aquelas coisas que eu lia do Omram, etc. E deu-se uma coisa mágica. Eu comecei a estudar com ela e ao fim de 3 anos eu estava a dar aulas e consultas de astrologia. Ao fim de 3 anos? Ao fim de 3 anos. Isso não é comum, José, pois não? Eu creio que não. Era como se eu soubesse aquilo tudo, que é uma coisa estranhíssima. Era como se eu soubesse aquilo tudo. Então comecei depois logo a praticar e em 90... Ora, eu comecei a estudar com ela em final de 93 e, portanto, em 96 eu comecei a trabalhar profissionalmente. E em 97 deixei tudo o que eu fazia antes e dediquei-me só à astrologia até hoje.
Ahm, Posso perguntar-te se tens memória de qual foi o primeiro impacto da tua primeira aula com Maria Flávia de Monsaraz? Eu tenho a memória de como foi a minha experiência. Quero saber como foi a tua e quero que quem nos ouve e nos vê possa Não, ter essa não, informação também. não tenho a memória da primeira aula, tenho memórias de algumas, porque a imagem que me ficou, se calhar é essa memória que tu tens da primeira aula, eu tive exatamente nessa consulta. Porque já agora, para quem se interessa por astrologia, a Flávia tinha o Urano dela conjunto, grau por grau, ao meu Júpiter natal, ao meu Sol, ao meu Ascendente e ao meu Mercúrio. E, Portanto, quando ela te falava em tens que ligar a ficha, no fundo a ficha vinha através dela, ou seria claro, ela. ou seja, portanto, foi uma pessoa, ela foi a verdadeira ponte de ligação à astrologia para mim. Portanto, foi uma revolução nos meus valores. E eu posso dizer até hoje que, eu costumo dizer até de uma forma dramática, para dramatizar um pouco, que eu tenho a Lua em Leão, como sabes, que quem me salvou a vida foi o ensinamento do mestre Omran Mikhail Ivanov. Porque eu penso que se não tivesse compreendido o que eu compreendi com aquele ensinamento, eu não tinha dado sentido à minha vida. E à vida no geral. Mas depois, em termos da minha vida pessoal, do meu psiquismo, do meu processo criativo, da minha individualização, ou seja, do meu processo pessoal na vida e na minha vida, foi a astrologia e realmente a Flávia foi a ponte e durante muitos anos, até recentemente. Até recentemente, porque desde esse momento vocês nunca mais se, como dizer isto, se separaram de alguma maneira. Não, e tínhamos uma relação muito interessante, que não era uma relação fácil, porque nós, entretanto, tivemos acesso a coisas de memórias de outras vidas passadas, tanto minhas em regressão como dela, quer através de outras pessoas, e é muito engraçado que a minha relação com ela, eu posso fazer uma história da minha relação com ela através dos meus trânsitos de Júpiter. Eu tenho Júpiter conjunto ao Sol e o Ascendente, ela tinha também Sol conjunto ao Júpiter, e então os trânsitos de Júpiter, pelo meu ascendente, pelo meu descendente, pelo meu fundo do céu, pelo meu meio do céu, marcam sempre os momentos de facilidade e de conflito, de tensão na nossa relação. Porque tínhamos uma coisa também muito interessante que mostra esse lado kármico, que era, ela tinha o Saturno, ou seja, nós tínhamos os Saturnos conjuntos. Ok. Ela tinha Ok. cerca de 28, 30 anos mais que eu. E então isso fazia com que... Portanto, ela estaria no seu primeiro retorno de Saturno quando tu nasceste. Exato. E estava no segundo quando eu a conheci. E, portanto, É todos incrível, não é? é incrível. E depois, quer dizer que todos os maus aspectos, ou os aspectos tensos que o Saturno fazia ao mapa aos planetas pessoais dela, o meu fazia-lhe também, e vice-versa. Portanto, reativavam-se Sim. e reavivavam-se mutuamente, é Era como isto? se a nossa sorte é que tínhamos esse lado jupiteriano e de respeito enorme. Eu tinha um respeito muito grande por ela e ela também por mim, e gostávamos muito do outro, também mesmo a nível pessoal. Tínhamos as Vênus em trígono, o que, como sabes, é uma bênção para qualquer relação. Relação. Exato. Mas aquele Saturno era como se nós víssemos a sombra um do outro, digamos assim. Portanto, foi uma relação muito frutífera. E a rigidez, dirias? Sim, A claro, era a propósito sombra do um do outro. Saturno e do Júpiter. Sim, Há claro. bocadinho. Diz, por favor. Sim, era isso. Há bocadinho tu dizias como podias fazer uma espécie de uma. Vê se queres aumentar a luz um pouco enquanto eu formulo a pergunta ao melhor que sei. Então eu vou pedir desculpa e Claro, claro. vou levantar o. Mas é isto que nós queremos, que tragas mais e mais luz.
Manel, o tempo não passa por mim, meu querido. E tu como estás? Bem-vindos todos, entretanto. Eu estava aqui doido à procura de uma caneta para tomar nota. Vão-me dar um segundo que eu vou-me levantar também. Assim, que bom, que maravilha. Não está a correr bem. Está, pois. Tá? Está, Ok. não porque tens a cara na sombra. Melhorou. Espera aí que vamos arranjar outra solução. E quando a vida está boa, não é? A vida é boa e quando pensamos que ela está boa, melhor ainda mais. Está muito bom. Muito melhor. Eu, entretanto, consegui formular mais ou menos a minha pergunta. Desculpem lá. Sim, diz. Consegui mais ou menos formular a pergunta desta forma. Há bocadinho dizias que quase podias cartografar a tua relação com a Maria Flávia Através em dos termos trânsitos de Júpiter. Júpiter. E que também tinham as vossas coisas. Falámos aqui da conjunção de Saturno no mesmo grau e falámos também do poder de Júpiter em cada um, certo? Estavas a falar sobre isso. Certo. E eu perguntar-te-ia se era como se unidos pela verdade e separados pelo dogma. Eu não diria assim, mas separados pela... Eu acho que cada um fez a sua parte e não diria separados pelo dogma, mas digamos que havia uma tensão das nossas sombras, eu diria assim. Eu acho que tem a ver com questões kármicas do passado. Ok. Mas sinceramente, já agora que foste buscar este assunto, eu sinto sinceramente que nós resolvemos bastante. Portanto, o meu encontro com a astrologia foi este. Portanto, foi o Omram, essa minha amiga, o Paulo Cardoso e a Flávia, obviamente. Tu já introduziste algumas coisas que eu vou querer repescar daqui a nada, com a tua autorização. Mas quero, no imediato, tu disseste há bocadinho que ao fim de 3 anos de aulas de astrologia, foi para ti como se estivesses a recordar ou reavivar alguma coisa que já sabias, como se já soubesse aquilo tudo. Eu recordo que te conheci, não sei se te lembras das circunstâncias do nosso primeiro encontro. Não. Mas eu lembro. E é misterioso, porque eu sou peixe e tenho uma memória difusa para a maior parte das coisas, e depois há memórias que eu guardo muito preciosamente. Uma delas são encontros e outras são horóscopos de clientes. Não sei se também te acontece. Não me lembro dos nomes das pessoas, nem de onde é que as conheço, mas lembro-me dos horóscopos delas. E lembro muito claramente do nosso primeiro encontro. Devo-te mais um facto da minha vida até hoje, que é ter encontrado pessoas muito preciosas no meu caminho. Da mesma forma, quando eu te conheci para aí em 96, 97, tu estavas a sair de uma consulta ou de umas consultas que tinhas estado a dar na Unimave, vinhas de sandálias, com um sorriso magnífico como um sol, bonacheirão, um Júpiter ambulante aqui ao pé do Marquês de Pombal, e eu estava com a nossa amiga comum, Helena Avelar, que entretanto fundou a Academia de Estudos Astrológicos, dedicada à astrologia tradicional. Sim. Foi a Helena que nos apresentou e eu comprei-te uma embalagem de Fausto Print Plus. Eu tinha uma paixão, ainda hoje tenho um vício por suplementação. E tu, na altura, estavas muito ligado à alimentação natural. Tu lembras deste nosso encontro? Não. Ok. E de onde vem a tua ligação com a alimentação natural? Portanto, eu quando fui em 87, com 23 anos, eu emigrei para a Suíça. Estive lá 3 anos a trabalhar
mas durante estes 3 anos eu ainda vim trabalhar a Portugal e voltei. E cheguei a viver como permanente numa comunidade do Mestre Omram, num centro do Mestre Omram. Trabalhei nos restaurantes, aquela vida de imigrante tradicional, trabalhei nos restaurantes, nos bares, etc. Foi dura a vida lá? Eu não tenho nem ideia de como é ser imigrante na Suíça. Não, a vida para mim não é dura. Em geral, até porque eu tenho uma ligação muito forte com o prazer e tudo aquilo que não me é agradável ou que não me dá prazer, eu não quero. Por exemplo, é muito interessante estás aí a buscar esse assunto. Eu pensava que vinha falar da astrologia e estás-me a fazer uma entrevista. E vamos, e vamos, e vamos. Tudo bem, tudo bem. Eu gosto. Eu agora perdi-me. Eu lembro-me de ser jovem, adolescente. Ainda mais jovem, queres tu dizer? Sim, adolescente. Okay. E realmente aí eu tive uma vida que, mesmo que eu queira otimizar, foi um pouco complicada e difícil, mas eu tenho esta memória dentro de mim, e eu acho que isto astrologicamente é o Sol conjunto a Júpiter, e Trígono a Urano e essas coisas. Eu lembro-me de ser criança, jovem, adolescente, portanto não ter contacto nenhum nem com astrologia, nem com espiritualidade, nem com coisa nenhuma. É preciso referir que eu saí, por exemplo, da escola com a 4ª classe, com 10 anos fui logo trabalhar. E eu, naqueles momentos mais difíceis e de maior desespero, eu lembro-me de sempre ter este pensamento na minha cabeça, assim. E nunca tinha ouvido falar nem em positivismo, nem em pensamento positivo, nada. Mas era uma coisa intrínseca minha, eu lembro-me de ir pelas ruas sozinho e pensar, eu vou ser feliz, eu sei que vou ser feliz, eu vou ser feliz. Eu sabia que ia ser feliz. E aos 30 anos, 28, 29, lá está, com o retorno de Saturno, eu senti que encaixei na vida. É como se a vida e nós encaixámos. Porque eu comecei todo aquele processo que eu tinha vindo a fazer dos 18 anos com o ensinamento espiritual e depois com a astrologia, eu percebi que afinal estava tudo certo e a partir daí as coisas foram muito interessantes. Portanto, na Suíça não me custou muito e fiz um processo também interessante, porque aí trabalhei nos restaurantes, mas depois cheguei a um ponto, eu tive sempre isto na minha vida, agora menos, desde que estou mais velho, mas ainda é uma constante, ainda está, com menos intensidade, mas ainda está muito, que é, eu sempre tive uma necessidade muito grande de sentir que estou a evoluir, a todos os níveis. Lá está, é o Sol Júpiter, é intrínseco, é automático, ou seja, assim como há pessoas que têm sempre medo, ou têm que ter sempre uma dificuldade e se não têm, inventam, eu sou ao contrário, ou seja, eu tenho que sentir sempre que estou a evoluir, ao nível material, ao nível espiritual, ao nível psicológico, ao nível físico. Pronto. E então, na Suíça, quando já estava tudo a correr bem, eu estava a trabalhar legal, gostava do trabalho, ganhava imenso dinheiro, já tinha feito as minhas experiências lá, tive experiências místicas muito interessantes, que não vou aqui contar, obviamente, lá no centro fraternal do Mestre Omram, etc. E aconteceu uma coisa muito interessante, eu comecei a sentir que a minha vida estava num impasse. É como se eu tivesse chegado a um patamar e agora o que é que eu faço? Porque quando estou a evoluir, mesmo que a expandir, mesmo que seja numa direção errada, a gente anda contente e vai andando. E então o que é que aconteceu? Eu fui jantar com uma amiga que me ofereceu um livro sobre jejum. Uma amiga suíça, o livro chamava-se La Régénération par le jeûne, a regeneração através do jejum, do Alain Soury. E isto foi numa semana em que eu entrava nas livrarias e caíam-me livros sobre jejum. Caiu um ou dois. E então, quando em retrospectiva, lembras-te se estavas com trânsitos de Júpiter, Urano? Nessa altura não me lembro. Nem noção nenhuma. Não me nem lembro. Tiveste nunca curiosidade de fazer essa retrospectiva? Sim, já fiz, mas fiz depois. E eu já vou contar, que é, eu fiz, portanto, fui jantar com ela, tinha mandado aparecer livros de jejum, eu não ligava nenhuma àquilo, e quando vou jantar com ela, ela tinha feito um jejum de uma semana ou duas, ou não sei o quê, e ofereceu-me aquele livro. E eu fiquei tão impressionado, cheguei a casa, tive toda a noite a ler o livro, li o livro todo durante a noite. De manhã, dormitei um bocadinho e quando levantei telefonei para o senhor. O autor tinha os contactos no livro, telefonei, marquei uma consulta resumindo. Então, em 1990, em dezembro de 90,
eu tinha que sair 3 meses da Suíça, tinha a ver com as questões legais da imigração, e então eu passei por França e fiz o meu primeiro jejum de 21 dias, ou seja, tive 21 dias sem comer, só a beber água, orientado por esse senhor, foi o meu primeiro jejum. O teu primeiro jejum há 30 anos. Exatamente. E é isso eu depois fixei os trânsitos no segundo. E fui ver quais é que eu tinha no primeiro. Bom, eu espero que a nossa audiência se interesse por astrologia, senão isto vai ser um bocadinho complicado para eles estarem a ouvir a história da minha vida. Mas, então, continuando rapidamente, fiz o jejum e quando cheguei a Portugal, eu estava sem dinheiro absolutamente nenhum, tinha 0 euros, porque o dinheiro que tinha gastei-o todo no jejum, e tinha que estar mais 3 meses ou mais 2 meses em Portugal antes de poder voltar para a Suíça. Uhum. E como eu tinha feito um jejum tão longo, não podia comer qualquer coisa, e então o que é que eu pensei? Eu vou ter que arranjar trabalho num restaurante vegetariano. E então foi o meu contacto com a Unimab e depois com a Espiral foi através daí. Porque depois, entretanto, apaixonei-me, comecei a viver com uma mulher com quem vivi 3 anos e foi uma paixão enorme, já não voltei para a Suíça. E aí, durante esse tempo, também aconteceu uma coisa muito interessante, porque depois fui trabalhar para a Provida, aprender a fazer pão, padeiro. Pão de fermento natural, essas coisas todas. Provida? Sim, e aí... cresceu e cresceu e cresceu. Como eu já tinha trabalhado na Unimab e sabia fazer umas empadas vegetarianas, um dia o Alcino, que era o patrão da Provida, desafiou-me para eu fazer umas empadas que eu fiz lá uma vez para eles. Resumindo e concluindo, eu criei umas empadas vegetarianas minhas, de seitã, de algas e tofu, de cogumelos, de maçã, e foi a partir dali que desenvolvi todo um negócio de empadas vegetarianas que iam para todo o país. Eu cheguei a fazer 2.500 empadas por dia. Que loucura! Porque a astrologia... Com uma equipa de quantas pessoas? Chegou a um ponto, já tinha 3 pessoas a ajudar-me, mas ao princípio era sozinho. E ao mesmo tempo que esse negócio das empadas cresceu, e a alimentação natural, a astrologia também. E é muito interessante porque eu nunca tinha ganho dinheiro e aquilo foi o que me permitiu fazer o curso de astrologia, comprar um carro para ir para as aulas, comprar o primeiro computador para poder fazer horóscopos. Foi tudo em simultâneo. Foram anos realmente maravilhosos. E pronto. E então, mas tu disseste aí uma coisa que eu achei interessante, que é o meu compromisso com a verdade. Isso. Eu posso ser bom ou mau astrólogo, posso ser melhor ou pior, tudo bem. Mas tudo o que eu partilho com as pessoas nas consultas e tudo o que eu ensino nas minhas aulas, sou eu. É fruto da minha experiência. Claro que todos aprendemos e lemos nos livros e com os colegas, mas... e eu nunca podia ser um bom profissional da alimentação natural. Porque apesar de eu fazer jejuns e ter cuidados com a alimentação, eu como o que me apetece, sou muito goloso, sou muito permissivo, portanto eu nunca podia ser... És muito genuíno, és muito fiel a ti próprio, portanto, e estás muito em paz com o que és. Exato, e portanto nunca podia ser um bom profissional. E esse é um dos motivos, por a laia também de aquecimento, mas não por esse motivo. É muito mais valioso para mim do que discutirmos astrologia. Certo. É partilhar a pepita de ouro e de luz que tu és. Porque tu és extraordinariamente inspirador. A tua energia é contagiante. É de um positivismo, é de um... só estás a partilhar contigo a tua história de vida. Parece a história de vida de um abençoado que é conduzido pelos céus e que só se preocupa em ser fiel a si próprio. E isso é extraordinariamente inspirador para qualquer pessoa, principalmente Augusto, principalmente, esta é uma private joke, principalmente em tempos em que a verdade, de alguma maneira, nos está a ser exigida. A verdade do espírito e a fidelidade à verdade. Faz-te algum eco, alguma ressonância este meu comentário? No fim vais ter que dizer à audiência quanto é que eu te paguei para me elogiares tanto.
Olha, 20 e muitos anos de companheirismo e de cumplicidade. Pagaste adiantado. Muito obrigado. Mas olha, queria só partilhar uma coisa rápida há pouco. Tudo! O espaço é teu e nós estamos doidos para te receber e ouvir. Eu, quando fiz esse primeiro jejum, eu não sabia ainda a astrologia, nem me interessava, mas depois, quando fiz um segundo jejum longo, de 21 dias também, aconteceu quando fiz 40 anos de idade. Quando fiz 40 anos, portanto em 2004, eu fiz um jejum, estava outra vez, a minha vida estava outra vez num impasse, tinha também um excesso de peso muito grande e estava outra vez tudo a fluir, tudo bem, mas faltava qualquer coisa. E então decidi ir fazer um novo jejum de 21 dias, porque eu percebi no primeiro que um jejum longo muda-nos a vida completamente. Ou seja, não é só uma questão de emagrecer ou para a saúde, é ótimo, mas muda a vida completamente, porque 21 dias, 28 dias, etc., vai ao nosso ADN, vai às nossas memórias celulares, digamos assim. Então, a nossa vida muda completamente. E eu reparei, então fui ver por curiosidade, quando fiz esse segundo jejum de 21 dias em Espanha, já agora passa a publicidade com o Dr. Carmelo Biscarra, que desde aí é sempre lá que eu faço os meus jejuns, que é aquele médico que eu vou trazer a Portugal em breve, que teve para vir agora. Estava para vir agora, não veio por causa do lockdown, da quarentena, não foi? Exato. Nós podemos escrever o nome dele daqui a nada para as pessoas ficarem com a referência. Podem, exato. E eu tenho até na minha livraria livros dele também à venda, mas podem ir à net investigar. Carmelo, com capa, Carmelo Biscarra. Eu depois escrevo. Tá, daqui a nada. Quando eu estiver a fazer horóscopos para nós, certo, eu escrevo. Tu tomas um minuto e escreves aí no chat para nós todos. Continua, Zé, desculpa a interrupção. Não faz mal. Então, quando eu fiz esse segundo jejum, eu reparei que estava com o Saturno exatamente no fundo do céu, em trânsito. Ok. E o Quiron, grau por grau, também no meu meio do céu. O que é muito interessante, porque eu tenho o meio do céu em Capricórnio, fundo do céu em Caranguejo. Então, repara, o Saturno no fundo do céu, portanto, a alimentação Caranguejo e a Mas nós não estamos a falar de 2003, estamos? 2004, sim. Estamos? 2004, okay. sim. Ok. E então, coincidiu esse Quiron, repara, Capricórnio Caranguejo, portanto, a alimentação e ao mesmo tempo a austeridade, o lado austero da coisa. E o eco com os tempos de hoje, não é? Sim. Caranguejo Capricórnio. E então aí eu fui ver que trânsitos é que tinha quando fiz o primeiro jejum e magia, de dezembro de 90. Sim, magia tinha exatamente o inverso. O Quiron a passar no fundo do céu grau por grau e o Saturno no meio do céu. E já agora, só para terminarmos esta parte também, sim. Eu em setembro, outubro do ano passado, entretanto fiz um terceiro jejum de 21 dias em 2011, aí não notei tanta diferença na minha vida, porque foi no seguimento de ter adoecido e, portanto, tive quase à morte e eu, pelo menos, sentia-me a morrer. E, portanto, fui fazer o jejum a seguir, para me restaurar, para me refazer, para me limpar, digamos assim. Não notei tanta diferença em termos da vida em geral. E agora, em setembro, outubro, fui fazer o Mas renasceste. Claro. E fui fazer o quarto jejum longo, desta vez fiz de 28 dias e é muito interessante porque estava outra vez com o Saturno no meio do céu. É incrível. E caso não tenhas reparado, o nosso amigo Afonso estava aqui há pouco nos comentários a dizer que não se cansa de te ouvir. Verdade, Afonso, eu espreitei pelo canto do olho. Deixa-me pegar nisto. Estamos a falar do eixo Caranguejo Capricórnio, que é uma energia muito ativa nos dias de hoje, não só porque desde há 1 ano e meio, sensivelmente, os nódulos lunares regressaram a Caranguejo Capricórnio, como temos desde 2008 Plutão em Capricórnio e desde 2017, desde dezembro de 2017, Saturno em Capricórnio, como tivemos agora no início deste ano, mais ou menos assim por volta do 11, 12 de janeiro, a conjunção exata de Saturno-Capricórnio, e tu falaste da nutrição, da alimentação, da austeridade,
Que ecos ou paralelismos encontras nestes temas com o que estamos a viver? Ou dito de outra maneira, para abrir ainda mais a pergunta, como é que tu vês os tempos que estamos a viver? Vejo de uma forma muito simples e, sinceramente, muito serena. Porque, como tu sabes, eu também tenho não só esse eixo do destino, meio do céu, fundo do céu, Capricórnio, Caranguejo, que é um eixo que tu também tens bastante ativo, por outras coisas, e tenho o meu eixo... Montes Carmas. Tenho o meu eixo evolutivo, a cauda cabeça do dragão, também Capricórnio, Caranguejo. Portanto, essas temáticas são muito importantes. E não só os juns, mas estes momentos são muito importantes. E, como tu disseste, eu enquadro este momento, eu reparei no outro dia que ando a dizer a mesma coisa há 10 anos. Porque é muito simples. Nós estamos a viver um tempo que, se eu quisesse datar, tu foste buscar o Saturno e muito bem, que é o que nos interessa agora, mas... E o Plutão em 2008? Temos o Plutão em Capricórnio desde 2008, que para as pessoas que não sabem astrologia, isto é quase ao minuto, ou seja, coincidiu a entrada do Plutão em Capricórnio com a queda do Lehman Brothers e a crise dos cereais, portanto o Lehman Brothers, as instituições e a economia, que depois deu aso àquela crise até 2013, 2015, e em Portugal a Troika, etc. Já agora por curiosidade, porque esse Plutão depois fez, quando entrou no descendente de Portugal... Por volta do grau 6, por aí. 10, 6, agora não sei de qual. E pronto. Então o que é que aconteceu? Esse Plutão só vai sair de Capricórnio e entra em Aquário em 2023, 2024. Pronto. Ora... Olha, não importas que eu vá fazendo o mapa disso para vermos de quem estamos a falar? Sim. Então, de 2008 a 2024, nós temos um processo, repara, não é um ano nem dois, são 20 e tal anos, ou não são 20 e tal, mas são quase 20 anos, em que há toda uma transformação, de todas as estruturas políticas, económicas e sociais. Pronto. Ora, agora, como tu disseste, desde 2017 para cá, este Saturno em Capricórnio entrou em Capricórnio e vem materializar de uma forma mais concreta esta energia. E por isso essa conjunção de janeiro é que marca, no fundo foi quando o vírus se tornou visível no Ocidente. Pronto, foi quando não foi logo tudo a fechar, mas foi quando se tornou evidente. E é muito interessante porque eu tive a rever um vídeo que eu fiz da previsão do ano de 2020, que só tem 2 minutos e 30 ou 3 minutos, em que eu falo da previsão para o ano, em que está lá tudo o que se está a passar. De que ano é esse vídeo, José Augusto? 1 de janeiro de 2020. Está lá tudo. E eu não falo sequer do vírus, porque não me passou pela cabeça que fosse o vírus. O que eu falo é da economia, das estruturas. E estas estruturas, o tal eixo Capricórnio-Caranguejo, são estruturas sociais, são estruturas políticas, económicas, organizacionais, a maneira como nos comportamos em sociedade, mas são também as nossas estruturas psicológicas. Então, na minha opinião, aquilo com que nós podemos lidar neste momento é com aquilo que depende de nós e de cada um. E a principal mensagem que eu tenho para passar às pessoas, que passo nas minhas consultas ou nas minhas relações pessoais e que também gostava de deixar aqui, não é nada de novo, é mero bom senso. É assumirmos a responsabilidade pelas nossas inseguranças, pelas nossas carências, pelas nossas cargas inconscientes, pelos nossos medos. A última coisa que nós podemos aderir é ao medo, porque se eu não tiver medo, ou se tiver medo, mas o enfrentar, me responsabilizar por ele, eu não vou ficar à mercê de tudo o que vem do exterior. Por exemplo, dando-te um exemplo pessoal, quando houve a ordem de confinamento, não me afetou absolutamente quase nada na minha vida,
porque eu continuo a ir fazer o meu desporto matinal para os Pinhais, continuo a receber as pessoas presencialmente com 2 metros de distância, continuo a receber as pessoas online, continuo a ir passear, portanto, não me afetou. E, portanto, assim como eu não tive que ficar fechado em casa com medo, agora, quando foi decretado, a partir do dia 4, o desconfinamento, eu também não preciso de ir para a rua abraçar toda a gente como se não houvesse vírus ou como se não houvesse questões de saúde. Mas, na minha opinião, o principal... Isto é bom senso, aquilo de que nos falas é de algum bom senso, não é? Exato. Só que nós estamos numa época em que o bom senso começa a ser raro. E, portanto, um bem precioso. E por isso eu posso dizê-lo. Acho que é útil. Posso no sentido em que é útil. Repara, porque se eu não tiver medo, eu não tenho nem de estar permanentemente... Repara, a atitude da maioria das pessoas. Ou fazem tudo como os governos mandam, como carneirinhos, ou estão sempre a mandar bocas aos governos e às autoridades todas como meras crianças irresponsáveis. Como se dos governos ou dos Estados, como se o Estado não fôssemos nós. E por isso, eu tenho estado a observar, não só nas minhas conversas diárias, que tenho algumas, como sobretudo na internet, quando as pessoas fazem todo aquele discurso de teorias da conspiração, em que parece que os governantes, tirando 2 ou 3 malucos que também há, obviamente, e cada povo tem os governantes que merece e precisa, a maior parte dos governantes tenta também fazer o que pode e o que sabe. Sabes que esta tua afirmação eu quero que a explores um bocadinho. Não quero nada, quero pedir-te a gentileza e a generosidade de explorares um bocadinho isto, porque para grande parte das pessoas que não têm nenhum tipo de, eu vou dizer, de formação esotérica, de sensibilidade para, enfim, para uma certa visão da vida, isto são ideias um bocadinho confrontacionais, por exemplo, de termos os governos que merecemos, claro, ou de estarmos dependentes das autoridades exteriores, ou isto são, pela minha experiência de observação, e basta ver o Facebook, basta ligar a televisão de vez em quando, basta ouvir as conversas das pessoas na esplanada, no café, no talho, no supermercado, não é? Para quem vá ao talho, não é? Isto é uma consciência que não é, lamentavelmente, digo entre nós, não é ainda a consciência comum das pessoas. Não. Repara, por exemplo, se tu transportares isso para as nossas vidas, claro que se a gente não acreditar na reencarnação, se não vires a vida como um todo maior, claro que isto não faz sentido. Eu sou um mero conservador, ou um mero burguês, ou um mero... de acordo com o governo que eu tiver a defender. Ou um mero consumidor e leitor, que é basicamente nisso que a massa da humanidade está transformada. Porque o nosso poder está exatamente no que consumimos ou não, quer seja a nível da informação, quer seja a nível dos produtos, e temos é que nos responsabilizar pelas nossas opções. Mas se tu transferires isto para um nível pessoal, claro que é a mesma coisa. Porquê é que eu atraí este pai? Porquê é que eu atraí aquela mãe? Eu tenho o pai que eu mereço, eu tenho a mãe que eu mereço e preciso. Mas quando eu sou criança, claro que eu me vou revoltar. Se a mãe não me dá o doce, eu digo que não gosto dela. Mas quando chega adulto, eu tenho que decidir se dou os ténis a este filho ou se dou o computador àquele. E se puder dar tudo a todos, melhor ainda. Se isso for bom para a educação deles. Portanto, quando nós nos pomos numa postura de que seja, no fundo estamos a transferir esse poder pessoal e essa responsabilidade da nossa autoridade, de sermos autor da nossa vida, para os Estados. Portanto, seja a irmos pedir que o Estado nos dê tudo, mesmo, e vês até politicamente, os maiores defensores do liberalismo, agora de repente viram, parece que são os defensores do Estado. Exatamente. Nem como teta, não é? Quanto mais a minha segurança, eu não estou a dizer que a tenho, mas quanto mais a nossa segurança estiver assente na nossa vida interior, no nosso silêncio, na nossa compreensão da nossa vida, ou seja, quanto menos do exterior estivermos dependentes para nos sentirmos bem, menos somos afetados pelas crises exteriores. Agora, isto tem a ver também com uma coisa, já que começaste a conversa pela Flávia, é muito interessante. A primeira vez que eu ouvi falar disto foi à Flávia,
a citar a Chris Griscom. A Chris Griscom é aquela autora norte-americana. Tem o livro do Ego Sem Medo, não é? Eu até aconselho. Com esse livro na mão há poucos dias para sugerir a uma pessoa. Interessante. Eu aconselho esse livro a muita gente. E em que a Flávia citava a Chris Griscom, em que ela diz que os 3 nós que nos impedem de ser felizes são a culpa, o medo e o julgamento. Ora, a culpa, o medo e o julgamento, como tu sabes, são tudo coisas que nós podemos associar a Saturno, portanto, à nossa responsabilidade. Então, podes repetir, por favor? Desculpa, podes repetir, por favor? A Flávia citava, e eu, quando aconselho esse livro do Ego Sem Medo às pessoas, é exatamente para elas irem aprender, lendo o livro, aquilo que eu tento explicar numa consulta, que vou tentar agora partilhar convosco também, que é, ela dizia que a culpa, o medo e o julgamento são os 3 nós que nos impedem de ser felizes. Ora, isto é Saturno, mal vivido, digamos assim, certo? Pronto. Certo, a face negra, redutora, paralisante, impotente de Saturno. Mas sem Saturno não há vida materializada. Então, sem estrutura. Exato. Então eu costumo dizer que o medo, a culpa tem que ser substituída por responsabilidade, o medo por amor e o julgamento por sabedoria. Porque sempre que eu estou a culpar algo, alguém ou fora de mim, foi os chineses que fizeram o vírus, foi os americanos que fizeram e disseram que foi os outros, foi o governo que decidiu mal, foi o governo que decidiu bem. Estou a dar poder, não é? Estou a entregar o poder. Mas sempre que eu culpo algo ou alguém ou fora de mim pelo que me acontece, eu estou a desresponsabilizar. Seja a minha namorada, seja o meu marido, seja o meu amante, seja o meu pai, seja a minha mãe. Sempre que nos culpamos algo ou alguém fora de nós pelo que nos acontece, estamos a desresponsabilizar. Sempre que eu me culpo a mim... Ia perguntar precisamente isso. Claro, por algo que eu fiz ou que não fiz, ou que devia ter feito ou que não devia ter ido, eu estou a desresponsabilizar-me. Porquê? Porque aqui está a chave. É que sempre que eu culpo algo, alguém ou a mim próprio, eu estou no passado. Eu fiz, ele fez, ele devia ter feito, ele devia ter ido. Quando eu me responsabilizo, eu continuo sem poder mudar o passado. Mas eu estou no presente. E se eu estou no presente, eu continuo a não poder mudar o passado, mas posso mudar a minha relação com esse passado. Logo, a partir daí, eu posso construir um futuro diferente. Então, eu responsabilizo-me. Claro que o que me fizeram de errado, ou o que eu fiz de errado, não passa a ser certo. Mas eu responsabilizo-me. Foi o que eu pude fazer, foi o que eu sabia naquela altura, foi o que eu fui capaz. Naquele passado eu achei que era melhor, agora já não é. Porquê? Porque eu tenho os resultados, o tal presente. Esta forma de responsabilidade e a maneira como estás a sintetizá-la de uma forma tão brilhante e tão útil e tão eloquente faz-me pensar também no conceito da humildade necessária para vivermos. Claro. E, já agora deixa-me só terminar. Deixe tudo. Então, a culpa substitui-se por responsabilidade e o medo substitui-se por amor. Porque o medo, eu costumo dizer às vezes até a brincar nas aulas aos meus alunos, eu digo, qual é o antónimo do amor? E às vezes ainda há uma outra pessoa que diz que é o ódio. O amor é uma energia exatamente contrária ao medo. É como a água e o azeite. São completamente antagónicas. Onde há medo, e isto não é uma opinião minha, é uma lei energética. Onde há medo, não há amor. Onde há amor, não pode haver medo. São mutuamente exclusivos, como se diz na linguística. Exatamente. Então, quando eu vibro... Porquê? Porque o medo é uma energia de contração e de isolamento. Eu, quando tenho medo, eu contraio-me e isolo. E é o que está a acontecer hoje em dia no mundo, sim? Temos sempre medo do desconhecido, como é normal. Temos medo dos pretos, temos medo dos brancos, temos medo dos estrangeiros, dos imigrantes, dos de direita, dos de esquerda, enfim. E por isso, quando temos medo, fechamos-nos e isolamos. E por isso é que, politicamente e socialmente, é fácil, à luz disto, eu perceber qual é o caminho. Que não é fechar, é abrir. Em termos de nos abrirmos ao mundo, etc. E se tu fores pegar na história, vai dar o mesmo resultado. Vês que há todo um movimento. Agora,
E o abrir não é necessariamente esperar que nos deem permissão para sair de casa, porque não é Eu não abrir estava a falar desse abrir, estou a falar no sentido de nos abrirmos ao mundo, abrirmos-nos à nós, não é? fraternidade, etc. Agora, portanto, o medo substitui-se por amor. Mas, como tu sabes, mesmo Jesus, que era um mestre espiritual, pelo menos a fazermos fé nas Escrituras, ele dizia algo do género: ama os outros como a ti próprio. Não dizia ama os outros e não gostes de ti. E isso foi outra coisa que eu descobri à minha custa, é que onde há este amor, este medo, perdão, e esta falta de amor, há sempre algures uma falta de amor próprio, uma falta de autoestima, uma falta de amor. Quer eu depois tento compensar maltratando os outros ou exigindo esse amor dos outros, seja sentindo-me aquém do merecimento desse amor. Vai sempre tudo parar ao mesmo. E então surge esta projeção. Se eu conseguir resolver a culpa e o medo, ou seja, se eu me responsabilizar e se eu me amar, e se eu me souber valorizar, automaticamente o julgamento está resolvido, porque eu deixo de estar permanentemente a sentir-me julgado ou a ter que julgar. E se eu vou caminhar, agora fazendo a ponte para aqui, para o momento atual, se eu vou caminhar às 7h30 da manhã para os Pinhais e não estou próximo de ninguém, não me afeta que me critiquem quem está em casa com medo e queria estar na rua. Nem vice-versa, nem preciso de ir-me pôr na rua a provocar ninguém ou a criticar quem faz opiniões contrárias às minhas no Facebook. Então, o julgamento fica resolvido e ele foi transformado em sabedoria. Porque o que é certo é que continua a haver coisas certas e coisas erradas. Mas isso é sabedoria. E a sabedoria também é Saturno e também é a experiência do tempo. E agora, eu acredito, mas isso é uma questão de fé minha, da minha experiência, que a maior parte das pessoas, aliás, todos nós, temos a nossa vida e vemos-la e ao mundo de acordo com o nosso nível de consciência. E o nosso nível de consciência não é uma coisa que eu agora vou fazer um curso e levo a minha consciência 4 níveis. Portanto, é toda uma vida para se subir. Nem se te derem o certificado? Se vieres aos meus workshops, sim, que eu dou diploma e tudo. Bom. Não, estou a brincar. Agora, se reparares, as pessoas não têm conhecimento esotérico, não pensam na vida, não pensam nas coisas. E isso é muito interessante porque à medida que nós vamos conseguindo fazer isso, e nem sempre conseguimos, obviamente, mas quando conseguimos, deixamos de estar nesta dualidade, neste conflito, nesta projeção, nesta sombra. Por isso, ainda no outro dia um amigo meu me dizia assim, mas tu és feliz? Parece que estás sempre feliz. E eu disse, eu considero-me uma pessoa feliz, mas eu não sou feliz quando estou alegre e quando me rio, porque a felicidade está acima da alegria e da tristeza. Aliás, eu diria que a felicidade é o resultado da forma como nós vivemos os nossos momentos de alegria e de tristeza. Assim como Deus está acima do bem e do mal. E por isso é que sempre que eu me deixo entrar numa discussão ou num conflito, eu mesmo quando me descontrolo e me deixo entrar, quando acabo ou quando volto a casa ou quando vou pensar ou meditar, eu fico sempre a tentar perceber, e nem sempre é fácil, fico sempre a tentar perceber porque é que eu caí nisto, o que é que esta pessoa me estava a espelhar, porque é que eu ainda reagi assim. E já agora que me elogiaste tanto, vou partilhar também uma coisa contigo muito interessante e que também pode ser útil para pessoas que nos estejam a ouvir e que façam também consultas, que sejam astrólogos ou que tenham ainda pouca experiência. Eu lembro-me de uma vez, eu tenho memória de, ao longo destes 20 e tal anos de fazer consultas de astrologia profissionalmente, lembro-me de 2, 3, 4 consultas que correram nitidamente mal. Mal, que se chama mal. E lembro-me de uma que correu pessimamente. E lembro-me de um dia estar a falar contigo num café que havia, num restaurante que havia em frente ao Kiran, não sei se te lembras. Lembro. E eu lembro. Canteiro, ou... É qualquer coisa assim. E eu tive 2 dias sem dormir. Não foi pela consulta correr mal, porque isso, quando corre mal, põe a pessoa na rua e despacha o assunto em 3 tempos. Foi porque eu percebi, ou seja, ao contrário, eu não percebia
porque é que aquilo correu mal, ou seja, o que é que aquela pessoa estava a espelhar de mim, onde é que eu me espalhei. E lembro-me de estar a falar contigo, ao fim de 2 dias sem dormir, com esta coisa na cabeça, onde é que eu falhei, porque, por exemplo, os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, sobretudo, as pessoas fazem terapias aos outros, mas têm supervisão, têm um suporte. Nós não temos. E, portanto, temos uns aos outros, somos poucos e temos uns aos outros. Exatamente, temos uns aos outros, mas não temos de uma forma organizada. E então eu lembro-me de eu partilhar contigo o que é que se tinha passado e tu logo, direto, oh, parva, tu não vês que foi isto? E pronto. Mas isto desbloqueou qualquer coisa? Isto, claro, percebi logo. E por isso, mesmo agora, ou seja, aquela pessoa conseguiu tocar-me numa das minhas principais feridas. Então, quando eu me descontrolo, seja numa discussão, seja na minha vida pessoal, seja nas consultas, eu já sei que estou a entrar em projeção ou em contraprojeção. Portanto, e isto é a vida. Por isso, nós podemos pegar nisto para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, para a economia, para a política, para tudo. Portanto, no fundo, e se tu reparares, é o que os mestres ensinam, é o que todas as religiões ensinam, é o que todas as terapias ensinam, é o que é o viver o aqui e agora e a integração da dualidade. Portanto, sempre que eu me ponho num polo do conflito, eu tenho razão, tu não tens, ou vice-versa, não saímos dali. E, como também toda a gente sabe muito bem, lá para Alice, nós só podemos resolver qualquer conflito se acedermos ao nível de conhecimento acima de onde esse conflito foi gerado. Por isso é que os conflitos têm também uma função. Eu não posso ficar a achar que tenho razão ou que aquilo é só meu. Portanto, neste momento atual, que vivemos tempos tão saturninos, tão plutónicos, tão capricornianos, onde nós podemos intervir, independentemente do que os governos decidam, independentemente da forma como o vírus se espalha, independentemente de amanhã termos emprego ou não, o conselho que eu dou é não, dentro do que se conseguir, obviamente, dentro do que se puder, não aderir à onda de medo, saber esperar, ganhar capacidade de recuo, de receptividade, ver onde é que isto vai parar e responsabilizar-nos pelo que podemos fazer a cada momento. E se eu quiser ir pôr uma caixa solidária na rua para quem precisar, eu posso. Claro que eu não vou porque sei que não serve para nada, mas eu posso. Nem tenho que criticar a pessoa que pôs, mas posso observar e constatar que algumas das pessoas que põem depois incomodam-se porque há quem se põe. Não tem que saber quem é que vai lá tirar ou não. Ou até ir pôr a caixa para depois poder olhar com soberba para os outros e dizer: eu pus a caixa e tu não puseste. Claro. Eu sou bonzinho e tu és um egoísta. E tudo isto são manifestações do ego humano, não é? Claro. Porque quem precisar verdadeiramente de nós, porque às vezes as pessoas dizem, então, mas a gente não se deve ajudar uns aos outros. Claro, nos devemos, aliás, estamos cá para quê na vida? Para nos ajudarmos uns aos outros, é o sentido da vida. Mas quem precisa verdadeiramente de mim, vem ter comigo. Porque se eu precisar de alguém, eu tenho no mínimo que ir pedir. Porque se eu não tiver capacidade de ir pedir, ou tiver orgulho, ou tiver outra coisa qualquer, se calhar o que eu preciso não é que me deem e que me ajudem, é que eu vá pedir. Ora, quando nós temos esse tipo de problemas, não são os outros que precisam de nós, somos nós que precisamos de continuar a dar para termos essa soberba, ou para nos sentirmos acima, ou para esconder o tal medo. E mais uma vez entra aqui a noção que está tão colada com a da responsabilidade, e se me permites este rótulo, a arte de viver, bem bonito, e que está tão ligada com esta responsabilidade e com esta arte de viver, e que é isto que eu já introduzi há pouco, que é a humildade. Muito bem. Eu, por acaso, é uma palavra que eu uso muito. Agora, aproveitando para aligeirar um bocadinho a conversa, eu costumo dizer, a brincar nas minhas aulas, que há 2 qualidades que eu tenho. Uma é a humildade. Só 2? Só 2. Uma é a humildade e a outra é a inteligência.
É em tom de brincadeira. Porque também, é uma das questões que também a maior parte das pessoas faz muita confusão. Eu tenho que ser humilde, claro, mas eu tenho que ser humilde perante a vida, perante Deus, perante o céu, se quiseres, numa outra linguagem. Ou seja, eu tenho que saber lidar com a tal humildade e com a tal valorização pessoal. Eu tenho que ajudar o outro, não me desajudando a mim. Eu tenho que... Porque há pessoas que confundem, às vezes há pessoas que até dizem eu venho de famílias humildes. Eu não venho de famílias humildes. A minha mãe era super orgulhosa. Eu sou super orgulhoso. Portanto, não venho de famílias humildes. Venho de famílias economicamente limitadas. Economicamente. Não eram humildes. Aliás, muitas vezes precisamos de passar por certas situações para adquirir essa humildade. Isso. Portanto, quando tu dás uma aula e dizes eu sou bom, estou aqui para dar isto, isso é humildade. Não é arrogância, não é vaidade, porque é a humildade de dispor e de dares uma coisa à qual nos sujeitamos a que uns gostem e outros não. E é preciso muita humildade para fazer isso. Isso é humildade. E será que quando se tem, isto é uma pergunta hipotética, mas baseada na minha experiência e na prática e possivelmente na tua, será que quando se tem esta humildade de se assumir o que se é e o que se tem para dar, e isso incomoda os outros, será que isso está a tocar nas feridas dos outros? Claro. Será que esta é uma pergunta armadilhada minha para tu validares o que eu estou a dizer? Não percebi nada, agora perdi-me. Não interessa, não interessa. Estava eu a brincar. Sim, não, mas é verdade, claro que sim. Assim como em nós próprios é igual. Porque se eu vou dar e vou expor, mas depois fico magoado porque não gostaram da minha aula ou porque não me deram atenção, lá está, aí não é humildade nenhuma, eu não vou lá só para dar a minha aula e para ganhar a minha vida, é uma compensação, mas sim, claro que sim. O jogo da sombra, da luz e da sombra, do consciente e do inconsciente. Desculpa, não percebi a última frase. No fundo, é o jogo da luz e da sombra, do consciente e do inconsciente, da projeção. Portanto, para fazer uma espécie de síntese... Se quiseres para sintetizar esta parte, esta última partezinha, e vocês sabem isso da psicologia melhor que eu, no fundo, e mesmo eu uso essa regra comigo, que é, quando algo me incomoda, é meu. Mesmo que tu estejas a ser errado. Isto seria uma coisa ótima de escrever e pôr no frigorífico e no espelho, não é? Claro. Quando algo me incomoda... É meu. É meu. Mesmo que o erro esteja em ti. Ou seja, não é o erro. Mesmo Qual que erro? Qual erro? E outra regra também muito simples da psicologia é se eu tenho uma reação desproporcionada. Claro que se tu me vieres bater, eu não tenho que te deixar bater-me. Tenho que me afastar e defender. Agora, se todos os dias atrair uma pessoa que me quer bater, eu tenho que perceber o que é que se passa comigo. Se é para aprender a consciencializar uma agressividade e uma violência que eu tenho, ou se é para aprender a defender-me e a pôr a minha agressividade para fora. Mas estas duas regras ajudam-nos muito. Incomoda-me. Quando algo me incomoda, é meu. E se eu tenho uma reação desproporcionada ao que me fizeram ou ao que me disseram, é meu e tenho que trabalhar. E, portanto, voltamos sempre ao mesmo. Responsabilidade. Responsabilização pessoal. Não culpar o outro, responsabilizar-me pelo que me acontece. Uau, obrigado por esta síntese. Queres tomar uns segundos ou uns minutos para descansar ou beber água enquanto nós vemos que questões e perguntas nos querem colocar? Posso aproveitar para beber água? Sim. E até para a audiência descansar de nós. Isto. E eu vou dar aqui uma vista de olhos rápida em questões que te estejam a ser endereçados. Porque, amor, mimos e cumprimentos de todo o lado, de Barcelona, de Oeiras, do Porto, dos Açores, do Luxemburgo. Que lindo, pá! Tu és uma estrela no nosso firmamento, José Augusto. Eu estou tão contente que possamos estar a ter esta conversa.
Eu também estou muito feliz, para dizer a verdade, e agradeço-te muito também teres tido a humildade de me convidar. Ora, não é por egoísmo, como te digo. Foi por puro egoísmo. Abençoado egoísmo. Opa, porque eu não sei, agora vou eu ter os meus 15 minutos, 15 segundos, como o outro dizia. Eu acho que quando pomos aquilo que o nosso coração mais anseia no centro da nossa vida, eu acho que isso é sermos egoístas de forma assumida e de forma consciente. O problema é quando, em vez de pormos o coração, pomos o ego, que é a compensação de não estarmos em contacto com o coração ou não termos a coragem de o validar, de o honrar, de lutar por ele, pelo coração, digo. Então, quando digo que é egoísmo, é porque é fazer aquilo que o meu coração deseja, que é, se eu pudesse pegar em tudo o que tu és e espalhar gotículas por toda a gente, eu faria, assim como tento fazer com o que eu sou, porque também acredito no que eu sou. Mas o que eu sou depende de mim ir espalhando. O que tu és tem que te apanhar a jeito no webinar para pôr o processo a bombar. Então, obrigado por esta oportunidade. O meu egoísmo passa muito por eu deixar-me ficar no meu canto sossegado a descansar. Eu sou um tal típico. Opa, obrigado por isso. Tenho aqui uma pergunta que no fundo se calhar já foi respondida. E como as pessoas têm a gravação, podem querer revê-la no minuto, na gravação ao fim de 1 hora e 6 minutos, que é o tempo que aqui estamos. Mas a pergunta era, qual era então o conselho, são perguntas que são recorrentes aqui, que darias às pessoas para vivermos isto o melhor possível? Eu vou dar a minha formulação da forma mais consciente e responsável, no sentido que tu nos mostraste. Quais são as tuas sugestões, conselhos, para que possamos viver da melhor maneira possível esta fase? Olha, eu acho que uma coisa que eu tenho constatado, seja nas minhas consultas, seja à minha volta, é a dificuldade que as pessoas têm de parar. De parar. E como tu sabes, todas estas energias, o Urano está em Touro, o Plutão, Saturno em Capricórnio, é tudo muito lento. O Júpiter. Está tudo muito lento. E, portanto, é por isso que, centrando neste ano concreto, que é onde as pessoas estão a sentir este impacto, portanto, tivemos o Plutão-Júpiter em janeiro, que foi quando isto começou a despoltar. Plutão, Saturno e Júpiter. Temos a conjunção Júpiter-Saturno em dezembro e temos a conjunção Júpiter-Plutão 3 vezes durante o ano. Eu não vou falar sobre ela e não é que eu não lhe dei importância. Ainda no outro dia uma colega nossa, também muito querida, que tu conheces, salvo erro, foi uma colega nossa, desculpa. Ok. Que ela perguntou-me, quando eu fiz aquela previsão, então, se eu não dava importância à conjunção Júpiter-Plutão. Eu dou importância à conjunção Júpiter-Plutão. Claro que sim, obviamente. E para as pessoas que têm a sua empresa, que têm a pequena empresa, que têm o trabalho, que têm a economia, tudo isso é importante. Mas, como tu já percebeste, eu gosto muito, em termos do aconselhamento que faço, a pessoa perceber para onde é que aquilo vai. E então, eu faço uma leitura macro, digamos assim, neste caso aqui podemos mesmo dizer macrocósmica. Macrocósmica. Mas, na realidade, estes detalhes do dia-a-dia, por isso é que eu não estou todos os meses a falar da lua cheia ou da lua minguante, não é que lá está, voltamos. Eu não e do Mercúrio retrógrado não falas? Eu não estou a criticar os colegas que fazem isso, não é isso. Mas eu não faço porquê? Porque depois esse lado mais detalhado e concreto, eu acho que é útil no mapa individual de cada pessoa. E não é só uma questão comercial de, olha, agora não digo isto, se queres vai à consulta. É porque realmente depois a gente pode dar pistas gerais, e eu às vezes também faço, mas depois o que é verdadeiramente útil é como é que este Plutão em Capricórnio, como é que este Saturno, como é que este Júpiter, como é que este Urano estão a acontecer na minha vida. Como é que se estão a confrontar
com o meu nível de consciência. Portanto, tu lembras, desculpa-me interromper, mas não posso deixar passar a oportunidade de repescar isto. Perdão, tu lembras quando há 8 anos demos um curso juntos em Albufeira? Sim. Ou em Albufeira, Sobre trânsito. da crise coletiva à oportunidade individual. Sim. Lembro-me. E era exatamente isso. E já era sobre estes trânsitos que falávamos. Há 8 anos, há 9 anos, há 10 anos que falamos disto. Eu também, não é para me estar a colar, mas isto é... Sim, claro! é o que toda a gente diz. Qual é o acontecimento mais importante destes anos? Então é a conjunção Saturno-Plutão, não é? Qual é o acontecimento mais importante desta década? É Saturno-Plutão. Qual é o acontecimento mais importante deste século? É Saturno-Plutão. E por isso é que nós não podemos estar a personalizar, como eu dizia há pouco, nos governos. Porquê? São agentes da história. Porque eles próprios são agentes. Ou seja, eles estão sob este céu também. Ou seja, eu estou a desresponsabilizar-me. E repara, porque há muitas pandemias, sempre houve pandemias, e nunca os Estados todos ao mesmo tempo encerraram e pararam a economia de um momento para o outro. Quem é que me diz a mim que não é a Terra que precisa desta paragem para respirar? Ou seja, é muito maior. Quem é que me diz a mim, eu não estou a dizer que é, não sei, mas posso me interrogar, quem é que me diz a mim que os seres que governam a Terra, as entidades que contribuem para a evolução da humanidade, não podem ter optado por esta solução em vez de destruírem isto tudo e a Terra se abanar? Não sei. Então, eu tenho é que ver que não me foi dado esse poder, eu não sou governante, o que me é dado decidir é como é que eu vou comer hoje, como é que vou atender esta pessoa, como é que posso ser útil nesta consulta, como é que eu... Ou seja, cada um à sua medida, segundo as suas responsabilidades, o seu dever e a sua atividade, o que é nosso vem ter connosco. E por isso já agora queria fazer também um alerta, se me permites. Uma das coisas que nós podemos responsabilizar-nos é pela informação que consumimos. E se tu reparares, por exemplo, agora é muito comum, como se agora tivéssemos todos que ir para a net. Ou como se tudo o que passa na internet e tudo o que passa nas redes sociais e tudo o que passa na televisão fosse verdade. Portanto, as pessoas têm muito esta dificuldade de parar, de se retirar, de estarem sem saber o que vai acontecer. Bom, felizmente na net já há muita informação manhosa que está a ser censurada, graças a Deus. Claro, ainda bem. Agora, isto para dizer o quê? Que o conselho principal é a pessoa estar mais atenta, esperar o que é que eu posso fazer com isto. Então, sintetizando para este ano, não valorizando as conjunções Júpiter-Plutão, que já agora vão ser as conjunções Júpiter-Plutão, que vão ser a 5 de abril de 2020, portanto já foi, que vão voltar a 12 de novembro de 2020 e a 30 de junho de 2020, portanto 5 de abril... 5 de abril, 30 de junho e 12 de novembro. Exatamente, pronto. Ou seja, repara, a primeira conjunção foi toda esta parte das leis, dos conflitos, fazemos assim, fazemos assado, confinamos, não confinamos, temos dinheiro, não temos dinheiro, paga ou não paga, a Europa entra, a Europa não paga, o Trump está a fazer mal, o Bolsonaro é uma desgraça, enfim, tudo isso. Agora, junho, julho, há várias coisas. E depois, então, eu diria, sintetizando e não desvalorizando todas essas datas, porque depois lá está, os pormenores dependem de cada pessoa e de cada mapa individual, eu diria que há aqui 2 datas importantes e se quiseres podemos falar um bocadinho sobre isso, seja para as pessoas verem, seja para tu dares a tua opinião e eu dar a minha, que é, eu acho importante, agora, esta oposição, esta lua cheia de 7 de maio, então dá-me um segundo, talvez eu possa partilhar esse mapa com toda a gente. Também. 7 de maio de 2020, Lisboa, 10h46 TMG, 11h46, fantástico. Isto, não é? Exatamente, pronto. Temos esta... Se quiseres, fala que eu vou apontando, certo. Assumindo que as pessoas veem o meu cursor. Vem, eu pelo menos estou a ver. Ok.
esta lua cheia, que no fundo vai, aliás, e disto talvez também vá falar um bocadinho, ou vou fazer um vídeo ou uma coisa qualquer, porque eu gosto sempre muito desta lua cheia do Touro, que acontece todos os anos, claro, em abril, maio. O chamado Wesak, não é? Chamado o Festival do Vesak, chamado a lua cheia do Buda, porque neste momento, de um modo geral, corresponde ao momento em que a Terra está no máximo da receptividade. Touro é um signo de receptividade. E é o momento em que todos os grandes mestres, encarnados ou desencarnados, e todas as entidades que trabalham com o futuro da humanidade e com a evolução da humanidade, se reúnem no tal chamado Festival do Vesak, algures nos Himalaias, algures no Invisível, e, portanto, esta lua cheia é sempre muito importante. Mas neste caso particular, eu acho que é aqui que podemos sintetizar toda essa informação que todos os astrólogos, e tu também, e todos nós, e toda a gente tem falado muito, que é este mês de maio, em que os planetas vão começar a ficar todos retrógrados outra vez. Então, eu sintetizaria nesta lua cheia, que já vamos falar um pouquinho, depois sintetizaria na conjunção Júpiter-Saturno de dezembro. Então, e vou já arrematar com o dezembro primeiro para ver... Então dá-me um segundo. Rematarias com a conjunção de dezembro? Júpiter-Saturno a 21 de dezembro de 2020. Que ainda precisa... Então dá-me um segundo para ver se eu consigo pôr esse horóscopo também. Até pode ser que dê para pôr os dois. Isto. Os dois não consigo, mas consigo pôr um alternadamente. Ótimo, luxo. Muito obrigado. Então estamos na conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, no grau 0 de Aquário. É isto? É, mas tu não fizeste, esse está a 29. Não. Não. Sou eu que estou a ver mal. 0, 0. O 0 está do lado direito, os graus estão do lado direito, os minutos estão do lado esquerdo. Já percebi, desculpa. Pronto. Não, pelo amor de Deus. Portanto, então. É muito interessante esta conjunção Júpiter-Saturno, porque ainda por cima coincide com a entrada do Sol em Capricórnio. Então, e na minha opinião, sobretudo, volto a repetir, sem que as pessoas tirem uma informação muito detalhada para si próprios, seja ao nível das empresas, ou seja, de tudo aquilo que as pessoas tiverem que decidir, em termos de futuro, em termos da reorganização e da estrutura da sua nova vida, por exemplo, se fecha a empresa, se não fecha a empresa, se me despeço, se mudo de cidade, se vende a casa, ou seja, tudo o que for estrutural. E é quando nós, ao nível político e ao nível das autoridades de saúde, eu acho que quando se vai começar a perceber como é que a sociedade se vai organizar daqui para a frente, é a partir desse dezembro. Tudo o que seja decidido, seja para quererem voltar à vida que tínhamos, seja para quererem antecipar-se e construir já o futuro, não resulta. Na minha opinião. Portanto, a partir daqui é que se começa a ver. De qualquer modo, esta lua cheia, e repara, já agora antes de sair, temos aí exatamente aí as energias todas em Capricórnio e o Júpiter-Saturno em Aquário, que, como sabemos... Portanto, estas energias, Sol, Mercúrio em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, e o Saturno e o Júpiter a 0 de Aquário, a chegarem em Aquário, ok? E este Júpiter-Saturno é muito importante porque, como sabes, é um ciclo que dura 20 anos e nós tivemos a conjunção Júpiter-Saturno em balança em 1980, que foi uma exceção, mas nos últimos 100 e muitos anos, todas as conjunções Júpiter-Saturno foram em signos de Terra. De Terra, yeah. A última em maio de 2000, a 23 de Touro. Exato, pronto. E depois tivemos uma em 1980 em balança, que já faz parte desta transição, e agora durante 160 ou 100 e muitos anos vão ser sempre em signos de ar. Portanto, nós estamos aqui a entrar, e Júpiter-Saturno para mim, ao contrário do que a maior parte dos astrólogos pensa e diz, e não estou a dizer que eles estão errados, mas para mim o que determina os ciclos económicos é a conjunção Júpiter-Saturno. Eu concordo contigo. Júpiter a expansão, Saturno a contração e as regras. E são os dois planetas sociais. E eu tenho visto na prática que é assim que acontece. Então, mesmo quando aconselho as pessoas nos investimentos, na bolsa e tudo, e bate sempre certo. Agora, isto para dizer o quê? Que então, a partir de agora, em Aquário, a partir daqui é que se vão começar a definir e a lançar as sementes
da nova organização e das novas regras e da nova mentalidade, quer das novas formas de relacionamento social, Aquário, quer da nova mentalidade, Aquário, e portanto a partir daqui é que vão começar a surgir as sementes. Se eu já as tiver, é quando eu posso começar a pô-las em prática, se eu não as tiver, é quando elas me vão começar a surgir. Portanto, tudo o que seja forçar antes é as pessoas estarem a querer voltar à mesma vida que não vão ter, ou quererem lançar projetos que não têm como vingar, porque o mundo vai mudar ainda muito mais. Porque na linguagem astrológica isto é uma fase minguante da relação Júpiter-Saturno. Não, é uma fase conjunta. Digo, até cá, até ali, até aí. Exato, sim, desculpa. Sim. É uma fase minguante, é uma fase balsâmica, é uma fase de quando tudo se desfaz e quando tudo se vai desfazendo, não é? Exatamente, de fim. E é a preparação do humus para o novo ciclo. Exato, eu não diria melhor. Ou seja, é a fase final, é de deixarmos morrer o que tiver que morrer, largarmos o que já não for útil, o que já não funcionar, o que já não pudermos ter. E aí fazia já a ponte. Eu sei que isto é muito rico, dá para muito. Mas... Com a lua cheia? Mas eu fazia a ponte para a lua cheia de maio. Portanto, porquê? Porque, como as pessoas veem, nós temos o Sol em Touro, onde está também o Urano, e a Lua em Escorpião bem ligada àquele Neptuno. Então, isto para mim revela exatamente a tensão máxima, onde nós vamos ter que perceber o que queremos construir, Sol em Touro, e o que temos que largar, Lua em Escorpião. O que temos que abrir mão, o que temos que perder, o que temos que transformar. Quer estejamos a falar de uma casa, de uma relação, de um emprego, de um hábito de vida, de um vício, etc. Isto não é pregar moral, muito menos a ti nem a ninguém. Mas, por exemplo, uma das coisas que faz certamente bem ao nosso sistema imunitário e que nos ajuda imenso contra qualquer vírus é, por exemplo, deixarmos de fumar. Mas pronto, isto, agora avançando. Portanto, então, este maio vai trazer a cada um na sua casa 7 das relações, ou na casa 2 do dinheiro, ou na casa disto, ou na casa daquilo. Eu acho que é quando nós, cada um individualmente, vai sentir e tomar consciência do que é que já não dá, do que não tem e do que quer construir. E depois, então, junho, julho, é o que eu não sei sinceramente se é uma segunda vaga do vírus, da pandemia, se é socialmente quando as pessoas percebem que têm que fechar as empresas ou quando já não têm o emprego que pensavam que tinham, enfim, o que não funcionar. E depois, então, a partir de dezembro, é que se começa a definir as novas regras de convívio social, as novas leis e, no fundo, os novos horizontes, a nova vida que vamos ter daqui para a frente. Faz muito sentido. É uma das coisas boas de, vou dizer, nós, astrólogos ou astrólicos, podermos bater bolas e termos perspectivas necessariamente complementares que se enriquecem mutuamente. É muito estimulante com quem falar com quem fala a nossa língua. Então, eu quero partilhar um comentário, uma percepção. Faz-me muito sentido, embora seja formulado de outra maneira, embora seja verbalizado ou pensado ou formulado de outra maneira, energeticamente vai no mesmo sentido da minha interpretação, ou melhor dito, até da minha percepção. Que é como se nós estivéssemos a querer transportar cadáveres e arrastá-los para o futuro, como se soubéssemos que são esses cadáveres que vão dar frutos no futuro. Ora, não vão, porque estamos numa fase de diluição, de desapego e de libertação, na minha formulação, das estruturas que nos condicionaram e dos fantasmas que nos controlaram a vida, os objetivos, as missões de sucesso, de dever, de responsabilidade, de missão, nos últimos 35 anos ou nos últimos 250. Porque nós, astrólogos, pensamos isto em termos cíclicos, não é?
Claro. Então sempre temos que pensar nos ciclos que se repetem. Eu costumo dizer que a astrologia é a ciência do tempo. Agora, e dos ciclos, deixa-me só terminar esta partilha contigo e com o nosso público. Isto não quer dizer, partilho contigo a percepção para tu me dares a tua, por favor. Isto não quer dizer que não haja um trabalho pessoal de preparação para o qual não há tempo a perder, porque não temos que esperar bovinamente e passivamente que chegue a conjunção. Há muito trabalho para fazer entretanto, não dirias? Claro. Aliás, eu ia fazer, tu já falaste, porque uma das coisas que as pessoas, eu agora fui conseguir, enquanto estava a ouvir, consegui ler uma ou duas perguntas, mas é uma coisa que as pessoas estão a perguntar e é uma coisa que as pessoas perguntam nas consultas e que se interrogam, seja quem esteja a ouvir-nos, que é, então e até dezembro eu faço o quê? Não, a vida não para, a vida é a cada segundo, tratamos de nós, cuidamos de nós, se eu tiver um emprego continuo com ele, se eu tiver que trabalhar, se eu tiver... Ou seja, a cada dia nós vamos fazendo, mas eu estou a falar em termos de conseguirmos perceber como é que vai ser a organização em termos estruturais de futuro. Claro que até lá eu tenho que dar a comer aos meus filhos se os tiver, claro que até lá eu tenho que cumprir com a minha responsabilidade e fazendo a única coisa que depende verdadeiramente de nós, que é esse trabalho interior. Como eu queria fazer a ponte disto. Deixa-me só terminar. Claro. Como eu costumo dizer a brincar, não depende de mim se chove ou se faz sol, mas depende de mim sair para a rua todo nu ou vestido de gabardine. Portanto, com as circunstâncias que acontecem, nós podemos sempre, mesmo nas mais limitativas, trabalhar o melhor possível. Como lidar com aquilo. Portanto, reparem, a vida é feita a cada segundo, é instantânea. Eu estou a falar em termos das pessoas quererem já ou voltar à tal vida que tinha como se aquilo não fosse acabar, não quer dizer que acabe amanhã de manhã, ou quererem já começar a construir um futuro sem ainda ter as bases. E isso é que é arriscado porque depois não vinga. E há uma ideia que eu queria acrescentar aqui que só reforça e talvez também acrescenta quem nos está a ouvir, isto são só os meus 10 questões, porque vem na sequência e no encaixe do que tu estás a dizer, que é isto, pegando naquela ideia do início, ou quase do início da nossa conversa de hoje, que é para mim uma pérola, esta conversa, mesmo que mais ninguém estivesse a ser servido com isso, que para mim é meio caminho andado, não é? Para ser feliz, nem que fosse só uma conversa entre nós os dois, teria sido uma pérola tremenda o que falámos e o que tu partilhaste comigo, neste caso, ou connosco, até agora. Mas pegando numa das coisas importantes que tu disseste, que é cada um, ou que nós temos os governos e os governantes que merecemos, que conquistamos. E ligando isto com a outra coisa que disseste, e que eu também digo, recentemente falei sobre a conjunção Júpiter-Saturno e sobre os seus ciclos e a sua mudança de Terra ao fim de 160 anos para o ar, e sobre a mudança da mentalidade social, não é? Baseada na terra, na matéria, no dinheiro, na posse, no capitalismo, para uma coisa mais de New Age, nova era, de liberdade de pensamento, de reflexão, de movimento, de transportes, enfim. Se se está para consolidar, ou para se formar, ou para nascer uma nova estrutura, uma nova qualidade, uma nova forma de ordem social, não teremos nós, pergunto, não teremos nós algum espaço de manobra para, nas nossas consciências, criarmos dirigentes mais conscientes e criarmos uma ordem mais amorosa e criarmos uma ordem mais ordenada à medida que nos organizamos nós próprios dentro de nós? É uma pergunta. Claro, só que é automático. Ou seja, eu não vou criar essa nova ordem
se for lá tirar aqueles políticos e pôr outros, Evidentemente. em vez de lhes agradecer, deles estarem lá a fazer o que eu não quero fazer. Porque quando eu elevo... Ou que podem em função do que eu próprio já fiz. Exatamente, exatamente. Agora, quando eu elevo o meu nível de consciência, se muitas pessoas, se formos muitos a elevar o nível de consciência, automaticamente aqueles políticos nunca podem estar lá, ou os outros, ou estes vemos que são bons, ou ainda arranjamos melhores. É automático, ou seja, a mudança não é feita de fora para dentro. Eu não estou a dizer que a sociedade não cria condicionalismos e que a sociedade, só que quanto melhor a sociedade for organizada e quanto mais ela for um espelho da ordem universal, melhor nós vivemos também, claro que sim. Mas ela não é, ou seja, eu não sou como sou resultado da ordem social onde eu nasci, eu vou nascer na ordem social de acordo com o que eu sou e à medida que eu vou mudando, a minha ordem social ou a maneira como ela me afeta vai mudando. Porque senão, porque repara, nós estamos a viver realmente tempos históricos, mágicos, mas de milhares de anos para cá, quantos momentos mágicos destes é que não há? Há 250 anos o Plutão já esteve em Capricórnio. Há 84 anos o Urano já esteve em Touro. Ou seja, há sempre muitos momentos. Portanto, eu não caio, voltando à tal dualidade e à síntese, eu não posso nem como pessoa, nem como astrólogo, ou seja, posso, mas não resulta, que agora, pronto, vamos entrar na nova era, vai ser tudo maravilhoso. Não, nem o contrário, vem assim o Plutão, vai ser tudo destruído. Não. Para Jesus, o Cristo e o Espírito Solar já chegou há 2000 anos, para nós ainda cá andamos. Portanto, agora, que isto é a possibilidade, a oportunidade de cada um ao seu nível, no seu espaço de intervenção e de responsabilidade, partirmos para outra, tentar criar essa nova ordem mundial e perceber... Dentro de nós e na nossa vida pessoal, sim. E isso é que é inegável. É que esta velha ordem, mesmo que a gente não queira, ou que não saiba, ou que aqui queiramos guardar, ela não vai continuar. Ponto. Agora, o que nós vamos conseguir construir a partir daí depende de cada um. Era isso que eu queria deixar explícito, porque partilhamos a mesma percepção e o mesmo conhecimento das mesmas leis. E faço isto porque não sei se tu tens sido uma presença, desconfio que não, uma presença tão assídua no Facebook quanto eu, mas eu tenho estado bastante atento porque sou um espião energético e gosto de observar a consciência ou a inconsciência da massa através de uma coisa como a televisão, ou uma que não vejo praticamente, mas muito no Facebook. E algo que tu provavelmente apanhas também em consulta e que está muito espelhado também nas perguntas que as pessoas e nos comentários que as pessoas fazem, nomeadamente no Facebook, porque é o que eu mais observo, é o que eu mais espio, e é também uma das minhas vias preferidas atuais de servir os outros, é que as pessoas perguntam, então, mas quando é que isto acaba? Como se acabasse por ordem e graça do Espírito Santo, que acaba e que algo começa, a astrologia cartografa, mas o que começa não depende dos planetas. E quando é que isto fica bom? Então até quando é que eu tenho que esperar? E no fundo eu, com a minha provocação contigo, eu quero é trazer para a luz e mais consciência a noção de responsabilidade pessoal neste processo e de oportunidade individual e coletiva que resulta do individual. Claro. Por exemplo, para mim já está ótimo, eu não quero que isto acabe, e aquilo só vai acabar na minha vida, como para a vida dos outros, aquilo que já não for útil para o meu futuro e para a minha evolução. Por exemplo, este tempo para mim está a ser maravilhoso. Como tu sabes, eu sou touro. Gosto de trabalhar a um ritmo lento. Se me marcam mais do que 3 consultas para um dia, já é um bocadinho estressante. Portanto, repara, estou em casa, felizmente vivo numa casa que tenho contacto com a natureza direto, não tenho a sensação de estar fechado. Os clientes que me contactam, dou-lhes a escolher. Se querem presencial, em vez de os atender no gabinete, atendo-os em minha casa, que podem ficar numa mesa a 2 metros de distância de mim. Se querem online, faço online. Tenho mais tempo para cozinhar saudável.
não tenho tido muita oportunidade, porque sou, ia dizer bombardeado, mas não é a palavra. Sou prendado, mimado quase diariamente por comidas maravilhosas feitas por vizinhos que me vêm oferecer. Portanto, eu estou nas minhas 7 quintas do ponto de vista do meu ego, do meu prazer pessoal. Ou seja, trabalho um pouco menos, mas trabalho, tenho os meios de subsistência naturais e tenho uma vida ainda mais prazerosa do que tinha antes. Portanto, se cada um, à sua maneira, se perceber o que é que isto lhe está a permitir ou a obrigar a não fazer, por exemplo, imagina, eu não estou a desvalorizar os problemas de cada um, repara, imagina que eu sou mulher, ou homem, não interessa, mas vou dar este exemplo, sou mulher, tenho 3 filhos pequenos, estou em casa a dar aulas pela net, não tenho os filhos na creche, tenho que tomar conta deles. Claro que eu não vou gerir isto da mesma maneira do que o Zé Augusto, que marca as consultas para quando quer. Obviamente. Mas esses filhos, a pessoa já os lá tinha. E esses filhos têm-os lá e têm que se responsabilizar por eles. Portanto, cada um, seja em termos de coisas mais negativas ou desagradáveis, seja em termos de coisas positivas e agradáveis, a própria vida nos impõe e nos mostra o que nós temos que largar, o que temos que investir, o que temos que reestruturar, o que temos que abrir mão. Percebes? Se nós estivermos atentos à vida, a vida sabe mais que nós. No fundo é isso. Nós só precisamos dizer sim à tarefa que se impõe a cada momento. Exatamente. E a astrologia, mesmo a astrologia, não é a solução, lá está, para eu manipular e querer a vida que seja como eu quero. A astrologia tem que ser enquadrada em algo maior, naquilo que eu chamo a vida maior. Aliás, eu tenho como, entre aspas, lema de vida publicitária, quando faço os meus cartõezinhos ou os meus cursos, gosto de pôr uma frase que eu fiz como uma síntese de interpretação do meu mapa astrológico, que é: na aceitação da ordem maior se constrói a dignidade da vida. Ora, a astrologia também está abaixo dessa vida maior. Ela permite-me ler, perceber o movimento. Como dizia a Maria Flávia, ela é uma espécie de escrita de Deus. É algo que me permite entender, perceber, inteligir os tais ciclos, o tal movimento da vida. Não é uma coisa para eu manipular à minha maneira, senão não resulta. De onde me levas e me abres a porta, não é a porta, é um portão escancarado, para te pedir que possas tu falar um pouco sobre isto, que é absolutamente possível, e ambos sabemos que é, mas eu estou-te a passar a batata quente para a mão, é absolutamente possível estudar astrologia, fazer astrologia, praticar astrologia e viver ao nível do ego na ilusão do controlo. Eu perdi-me, amigo, desculpa. Eu perdi-me, desculpa. Lançar-te uma batata quente para a mão, que é, se para ti, se também observas ou reconheces, ou como é que vês isto, é possível, pergunto eu inocentemente, estudar astrologia, saber astrologia, praticar astrologia de um lugar ilusório de ego, de controlo e de tentativa de manipulação da vida, não é? É possível e há quem o faça e há quem o tente fazer, e nas consultas acontece também às vezes isso, só que não resulta. É possível nós termos essa postura, mas não funciona. E por isso é que, assim como cada povo tem os governantes que merece, cada astrólogo tem os consulentes que merece e cada consulente tem os astrólogos que merece e que atrai e que paga para isso. Ou seja, aquilo que nós atraímos nas nossas consultas tem muito a ver também com o que nós precisamos aprender a cada momento, e por isso, cada vez menos, tu terás certamente a mesma percepção, não sei, mas acredito que sim. Ou seja, porque, por exemplo, eu não faço publicidade para as consultas. Quem vai à consulta, a maior parte das pessoas vai mandado por outros, ou aconselhado por outros. Portanto, as pessoas já não vão lá. Que são também, por sua vez, agentes do Espírito Santo. Claro, e já foram também a uma consulta, já sabem como é que a gente trabalha. Mas isto para dizer o quê?
que, se eu for fiel àquilo que eu acredito, quando eu posso na mesma fazer e isso é o que eu tento, não estou a dizer que consigo sempre, mas o que eu tento é, valorizando a dor, o nível de consciência da pessoa e aceitando que ela tem esse desejo e essa necessidade de controlo, porque as perguntas que ela me põe revelam o nível de consciência onde ela está, eu tenho que valorizar e aceitar isso, porque ela não me paga nem foi lá para saber que eu percebo muito da astrologia, foi lá porque tem uma dor, um problema, precisa de uma luz, de um conselho, seja do que for, mas eu tenho a obrigação de eu não ficar aí só para a satisfazer como cliente. Agarrar à consciência, estender uma mão e tentar elevá-la. Nós temos sempre essa obrigação, na minha opinião, de, com este conflito que a pessoa está a viver, ou de qualquer um que a gente vá buscar e iluminar, isto tem um sentido. Ou seja, todas as dores, assim como eu fiz aquela coisa para o bem e o mal, Deus está acima do bem e do mal, é a mesma coisa. Ou seja, a dor tem uma função, ou como eu costumava dizer, havia uma frase que eu costumava repetir que agora não me está a vir. É tão interessante, tu paraste de falar e a luz diminuiu. Ou seja, já me veio, a dor não tem como objetivo fazer-nos sofrer. A dor tem como objetivo libertar-nos do sofrimento. Mas eu só posso libertar-me do sofrimento através da dor à qual eu dou entendimento. E aí é que a astrologia nos pode ajudar a dar entendimento àquela dor, ou àquele medo, ou àquela limitação, ou àquele desemprego, ou àquele filho, ou àquele pai, àquilo que a gente tem na nossa vida para resolver. Agora, é normal, e eu também não me queixo disso, que a pessoa vá a partir das suas necessidades. Nós é que temos a obrigação no fundo também somos um bocadinho terapeutas, também somos um bocadinho agentes alquímicos de transformação de energia, de receber aquela energia que a pessoa traz, que pode ser aquele medo, aquela preocupação, e dar-lhe um pouco mais, mesmo quando não é a tal data que vai melhorar e tudo vai melhorar, mas... Olha, deixa lá que isto daqui a 3 meses o Saturno sai da casa 5. O que ninguém diz à pessoa é que entra na casa 6. Claro. E a pessoa perceber que aquilo tem um sentido evolutivo e que pode ser útil. Sim, e com a minha provocação e questão, eu também queria deixar aqui uma coisa implícita ou explícita, que é, tu podes saber muito a astrologia, isso não significa que sejas consciente. Ou seja... Claro, podes saber tecnicamente. Ou seja, uma coisa é o que tu fazes com a astrologia, o que tu sabes, o que tu aprendes. Outra coisa é o teu próprio percurso pessoal, espiritual, ético, de evolução, de refinamento pessoal. Porque é como se fosse uma tecnologia que te leva até onde o teu espírito permite elevar-te ou reduzires às preocupações ou à tentativa de manipular as coisas. Por exemplo, é o ego que chega, é o ego assustado que chega ao astrólogo e diz: quando é que o meu sofrimento vai acabar? E é a consciência do astrólogo que lhe permite responder: vamos olhar para a função deste sofrimento juntos, ou que lhe permite olhar para as efemérides e dizer: bom, isto lá para dezembro do ano que vem alivia. E aí, exato. E aí, se me permites um pouco uma certa falta de humildade, eu acho que é onde eu sou bom, onde tenho prática, melhor dito, é exatamente na capacidade que eu tenho de fazer a síntese, ou seja, de trazer essa mais consciência, mas de uma forma prática, falando do trabalho, falando da relação, falando do dinheiro, porque tudo isso faz parte da vida e tudo isso é a vida da pessoa. E esta é realmente uma capacidade que tu tens, que eu te admiro e que reconheço desde há muito tempo. Olha, eu queria... Diz. Não, nada.
Eu lembro-me de há muitos anos, eu era bastante mais verde na astrologia. Isto é uma história pessoal e uma partilha que te inclui também. Eu lembro-me de há muitos anos, eu era ainda mais verde do que sou hoje. Estava no Algarve a viver e a trabalhar. Foi lá que eu me lancei com a conjunção Júpiter-Saturno em Touro, portanto em 2000, há 20 anos. E lembro-me de ter um cliente bastante fixo e bastante apegado, com uma combinação forte Touro, Leão, Escorpião. E tu sabes como essa combinação pode ser bastante apegada. Nós não. Essas pessoas que têm esses planetas e essas energias. E então lembro-me como eu era basicamente e continuo a ser um peixes de casa 7. Então, como é que posso ser útil? Vamos lá olhar para isto subtilmente, muito subtilmente, conter, apoiar, deixar que a pessoa chegue às suas próprias conclusões. Moral da história, tinha este cliente a chorar-me horas seguidas em consultório, em consulta, porque voltava e voltava e voltava, porque encontrava um ombro, um ouvido, apoio, energia, etc. E eu um dia, porque me sentia comido vivo e não era capaz de pôr limites, sugeri que se fosse consultar contigo. Confesso, fui eu. Estás a ouvir-me ainda? Estou. Pronto, e ele foi-se consultar contigo, porque eu sabia que tu tinhas outra maneira de trabalhar e talvez ele precisasse de algo que não era mama da mãe. Talvez ele precisasse de um limite firme, que eu na altura não era capaz de fazer. Isto era há 15 anos atrás. Eu ainda não tinha vivido o suficiente na minha própria vida para ser capaz de o fazer. Eu ainda não tinha desbloqueado os chakras, por assim dizer. Então mandei-o para ti. E ele voltou para uma consulta follow-up comigo, muito indignado, porque tu lhe disseste o que tu tinhas para lhe dizer em meia hora, e ao fim de meia hora disseste, pronto, que perguntas é que tem? E ele ficou muito indignado porque só tinha tido meia hora de consulta, mas de coisas absolutamente essenciais, práticas, e não há muito para inventar. Não há que alimentar a hidra das 9 cabeças, que tu tentas cortar uma cabeça, ai não, sim, mas... E é uma das coisas que eu admiro em ti há muitos anos e que me tem inspirado também nesse departamento do meu crescimento profissional, é a firmeza, o amor e o sentido prático e o humor com que tu trabalhas com as pessoas. Olha, muito obrigado, e aproveitando essa ponte, eu não sei qual é a tua intenção em termos das perguntas das pessoas, mas é a tua. Portanto, eu por mim preferia acabar, mas se tiveres alguma pergunta ou alguma coisa, tudo bem, para não prolongarmos muito Não, tempo. eu sinto que tu já deste tanto e que temos tanto para integrar, rever, e sinto que não terminar agora, como é a tua sugestão e a minha sensibilidade também, seria apenas estar a alimentar a curiosidade mercuriana da hidra de Lerna que ainda vive em todos nós, ou então, quase todos. Eu ia terminando agradecendo profundamente a todas as pessoas que assistiram à nossa conversa, porque realmente nós, para falarmos os dois sozinhos, não precisamos ter tanta gente, portanto a intenção também era que esta conversa pudesse ser útil para as pessoas, espero que tenha sido de alguma maneira, pelo menos para alguns ou para a maioria. Agradecer profundamente às pessoas, agradecer profundamente a ti pelo convite e por esta oportunidade, porque tu sabes também que não sou só eu que ensino, ou seja, quando nós estamos a falar uns com os outros, neste caso tu e eu, a gente dinamiza-se, aprende mais, é como se a nossa mente fica ainda melhor e vemos mais, ou seja, é um fenómeno da extrapolação de luz, duas luzes juntas brilham ainda muito mais do que a soma das partes, e eu gostaria de terminar, se me permitisses, com uma oração, afirmação que eu gosto muito, que também aprendi com o mestre Omram, e que eu acho que é muito sintética e muito eficaz. Por exemplo, as pessoas às vezes pedem conselhos. Uma das coisas que toda a gente pode fazer, mesmo quem não sabe meditar, é rezar, é fazer afirmações positivas, já estão a criar coisas positivas. Então eu terminaria assim, portanto agradecendo a ti muito e sendo-te abraçado fisicamente, um abraço muito forte e apertado. Sim, meu querido irmão, sinto sim.
E eu terminaria assim. Tenhamos o coração puro como um cristal, o intelecto luminoso como o sol, a alma vasta como o universo e o espírito poderoso como Deus e unido a Deus. Obrigado. Assim seja e assim é. Obrigado a ti. Obrigado a todos os que nos acompanharam, energizaram, e mimaram e se interessaram. Obrigado a ti, Pedro, por estares desse lado a garantir o sucesso e o funcionamento de tudo o que tem a ver com a realização, produção, prática deste webinar, desta oportunidade, de outras anteriores e Deus queira de outras futuras. A ti, obrigado, José Augusto, por seres um irmão e um companheiro e por me permitires também estender as nossas asas, as minhas, as tuas e a de todos, a cada vez mais pessoas e trazer cada vez mais luz a este mundo. E bom senso, porque quando chegamos a uma altura em que o bom senso é tão valioso, sabemos que estamos numa época muito especial. Muitas bênçãos, bem-ajam a todos. Obrigado e até breve. Beijinho. José, obrigado, meu querido. May it be an evening star shines down upon you. May it be